Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, voltamos, que no caso aqui um vídeo rápido, né, um vídeo curto, que na verdade a gente vai falar aqui de entidades que ficam com os olhos abertos, né? Será que é correto? Será que não é correto? Será que pode? Será que não pode abrir os olhos, né? Por que que no candomblé, então, eu vejo que na Umbanda a entidade abre o olho para conversar, para falar, para andar no terreiro, e por que que no candomblé os orixás não abrem os olhos? Será que está correto? Será que estão mistificando, né, a entidade ou até mesmo a religião? Ou será que aquele médium está fingindo? E você que é médium, será que você pode abrir o olho na hora da incorporação? Ou não? Será que... tem dúvida, né? Então, eu vou passar aqui para vocês algumas informações sobre isso. Primeiramente, você que é, vamos colocar aí de Umbanda, né? Você que é de Umbanda. Você vai em um terreiro X, né? Que as entidades, todas as entidades ali dentro, trabalham com os olhos fechados, né? Você vai olhar e vai falar assim, não, aquelas entidades realmente são firmes, porque elas estão com os olhos fechados. Não é bem assim. Por quê, gente? Primeiramente, vamos falar aqui por que que às vezes as entidades estão com os olhos fechados. Às vezes o médio já é daquela casa, né? A casa é enorme, a casa é extensa, o terreiro é grande, né? O médio ele não está tendo visão, né? Nem a entidade também está tendo a visão, certo? Porque a entidade está controlando o corpo do médio. Então, a entidade vai precisar do quê? De que o médio esteja com o olho aberto para que ela também possa ver. Se ela está controlando o médio, né? Então, os dois têm que trabalhar em conjunto. E quando o médio está com o olho fechado, o que acontece? Nem ele vê e nem a entidade vai ver as coisas. Então, por que, Patrick, né, que eu vi lá o baiano, o Exu incorporado, ó, desde o começo da gira, andou pra lá, dançou, fez isso, não esbarrou em ninguém, dançou, fez aquilo, sempre com o olho fechado. O que que aconteceu então? Sabe o que que aconteceu, pessoal? Isso aqui, ó, o médium já é da casa, ele conhece a casa. Ele sabe, é igual você na sua casa. Você levanta de madrugada, você nem acende a luz. Por quê? Porque você já conhece a sua casa. Você anda até com os olhos fechados dentro da sua casa. Então, quando vocês veem aqueles médios com os olhos fechados, gente, é porque o médio já conhece a casa. Então, para a entidade, né, tanto faz se abrir ou se não abrir o olho, porque ele já conhece a casa. Ele vai poder ficar com o olho fechado toda hora que ele vai andar para um lado, ele vai saber aonde que ele pode dançar, ele vai saber aonde que ele vai girar, ele vai saber tudo ali da casa, todo local. Ele vai saber que, opa, se eu chegar mais perto, eu vou bater no altar, eu vou bater nas atabaques. Então, ele sabe, ele conhece, tá certo? Nossa, Patrick, então você fala para mim que as pessoas que ficam com os olhos fechados estão fingindo, então? Não, gente. Eu falei a questão de conhecimento, a questão de conhecer e a opção da entidade. Ou seja, o médium conhece a casa, certo? A entidade também conhece, né? E simplesmente, né, ele optou por ficar com o olho fechado. Não tem problema algum. Agora vamos falar aqui do olho aberto. Tá errado então? Ou tá certo? É certo ficar com o olho aberto ou é certo ficar com o olho fechado? Então, pessoal, também não existe uma regra para isso. Né? Não tem como você chegar lá no terreiro, ver entidades lá conversando com o olho aberto, e você pegar e falar assim, não, aquele médio ali, ele está fingindo. Porque ele está conversando e está olhando ao redor, ele está procurando ver as coisas, ele está entendendo o local. Né? Tá errado. Uma entidade ela não precisa conhecer o local. Como assim não? A entidade ela precisa ver, gente, o que ela está fazendo também. Ela precisa observar ao seu redor. Ela precisa conhecer a casa. Ela precisa conhecer o lugar. E ela usa o corpo do médium. Então, se o médium tiver com o olho aberto, foi a opção tanto do médium quanto da entidade. Então, isso é extremamente comum. É extremamente normal. Ah, Patrick, aquelas pessoas que viram os olhos. Isso já é uma mistificação, né? A pessoa já vai estar um pouco meio que, né, extrapolando certos limites aí, porque a entidade ela não precisa virar os olhos, né, para ficar com aquela coisa toda branca. Não tem porquê, né? Às vezes nem é a entidade que está opinando,
né, virar os olhos para trás ou ficar com aquela... Às vezes na entidade não tá nem aí com isso. Quem tá forçando essa questão de virar os olhos é o próprio médium. O médium força isso para passar mais confiança nas pessoas. E a entidade pouco se importando, tá trabalhando normal, com o olho virado, com o olho fechado, com o olho aberto, para ela pouco importa. Vamos até dar um exemplo aqui, pessoal, para vocês, que é o seguinte. Algumas pessoas podem falar que, que o médium, né, com o olho aberto está errado. Agora vamos falar o seguinte. Eu quero ver então, certo? Aquele médium que é de uma casa X, né? Ele é de uma casa X, de um terreiro X. Ele trabalha lá com o olho fechado, né? As entidades vêm com o olho fechado. Ele dança, ele pula, ele roda para cá, ele roda para lá. Por quê? Porque ele conhece o local, a entidade conhece, enfim, tem aquela harmonia. Então tudo bem, sem problema algum. Da mesma forma que você está na sua casa ali, no escuro. Agora eu quero ver o seguinte, da mesma forma. Você vai dormir na casa de alguém, a primeira vez, você vai dormir na casa de alguém. Quando você for levantar, você vai levantar no escuro sem enxergar nada para fazer algo? Não. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Acender a luz. Para quê? Para você ver aonde você está indo. Por quê, Patrick? Porque você não conhece o local. Da mesma forma, eu quero ver aquele médium X de tal terreiro, de X terreiro, ir no terreiro Y para visitar, incorporar e ficar com o olho fechado. A entidade não vai ficar com o olho fechado. Se ela ficar com o olho fechado, ela vai ficar parada. Por que ela vai ficar parada? Porque ela não está olhando, ela não está observando ao redor, ela não está conhecendo a casa. Então, pessoal, podem ficar despreocupados com essa questão de olho aberto, olho fechado, tá certo, tá errado, será que pode, será que não pode, será que é mistificação ou não? Fiquem despreocupados com isso, gente. Se tá com o olho fechado, tudo bem, foi opção, tá dançando, às vezes conhece a casa, enfim. Ah, tá com o olho aberto? Tudo bem também, é opção, às vezes quer entender mais, quer conhecer, não tem erro algum, tá certo? Não existe erro, nem está com o olho aberto, nem está com o olho fechado. Nenhuma das duas pessoas vão estar fingindo, nenhum dos dois médios vão estar fingindo. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse assunto. E eu peço aí para vocês já que deixa o like aí nesse vídeo se você gostou desse assunto, tá ok? E é claro, gente, se inscreve no canal, tá certo? Mas é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo, né? E axé a todos. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e